No primeiro vídeo do setup 9.1 de Larry Williams, eu te ensinei a forma tradicional de operar ele. É aquela forma que é lucrativa, mesmo tendo uma taxa de acerto baixa. E eu havia perguntado nesse primeiro vídeo se vocês queriam um segundo vídeo ensinando os ajustes que eu encontrei e que aumentava consideravelmente a taxa de acerto desse método e, obviamente, deixando ele mais lucrativo. E vocês me responderam nos comentários diversas vezes, setup 9.1 ajustado, e hoje você vai aprender a forma avançada, a melhor forma de utilizar o setup 9.1 de Larry Williams. Um dos maiores motivos para o setup 9.1 de Larry Williams apresentar uma taxa de acerto baixa é que ele acaba te apresentando muitas operações contra a tendência. Às vezes, em uma tendência vendedora, você vai acabar tendo ali muitos gatilhos compradores. E a maioria vai te estopar. Você não vai ter um bom resultado. Alguns vão funcionar. Por quê? Porque todo impulso exige uma correção. Então o ativo uma hora vai corrigir e você vai acabar lucrando. O problema é que toda vez que você lucrar, esse lucro vai ser baixo, porque você vai pegar apenas uma correção e não o movimento principal do ativo. Então nós temos que corrigir isso. E como que a gente corrige? Aparentemente a gente precisa identificar qual é a tendência do ativo para você não operar contra a tendência. E existe alguma forma de você identificar a tendência? Claro que existe. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como identificar tendência. Esse vídeo eu vou deixar no card aqui em cima. Então a gente vai utilizar o indicador de tendência, que nada mais é do que uma média móvel aritmética, uma média móvel simples, de 233 períodos. Você vem aqui em inserir, indicadores, tendência, moving average, média móvel, ok? Período 233, método simples, aplicar a fechamento, a cor você escolhe a que quiser, o estilo de linha também, essa é a minha configuração, mas período 233, método simples e aplicar a fechamento são as informações principais, é a que você deve seguir, beleza? Deslocar 0, vamos dar o ok? Pronto. Adicionamos aqui o indicador de tendência. Silvio, mas o que são essas setas ali que você colocou na tela? Todas essas setas aqui são gatilhos de entrada que o setup 9.1 de Larry Williams apresenta. Então são diversos e diversos gatilhos. Eu marquei aqui todos eles em um determinado período, né, para ficar mais fácil. Você pode observar que aqui a gente não tem um dia tão fácil de operar, ou seja, aquele dia extremamente direcional. Aqui é um dia padrão, com movimentações de baixa, de alta, cenário um tanto quanto lateral e tudo mais. E a gente vai aplicar o método em um cenário que realmente acontece. Eu não separei o melhor cenário possível, eu separei um cenário qualquer, para dizer a verdade. Mas esse setup é muito bom. Vocês vão ver como que os ajustes fazem total diferença. E caso você não lembre como que o setup 9.1 de Larry Williams aponta o gatilho de entrada, fica tranquilo que nós vamos ver essa aula aqui. Eu já fiz esse vídeo, é o vídeo que deu a origem a esse segundo vídeo, esse vídeo que você está vendo agora, e você vai assistir esse vídeo aqui comigo para você relembrar ou aprender do zero como que utiliza o setup 9.1 padrão. Mas eu quero que antes você aprenda os ajustes do setup. Porque você aprendendo os ajustes do setup, você consegue também aplicar esses ajustes em outros métodos. Todo método que tem excesso de gatilhos, ou seja, aquele método que é arisco, que em 10, 15 minutos te passa ali 10, 15 entradas, 5, 10, 20 entradas, esse método, ele geralmente tem essas mesmas falhas do setup 9.1 de Larry Williams. Então, eu quero primeiro que você aprenda os ajustes e depois a gente assiste junto o gatilho do setup 9.1 de Larry Williams, beleza? Então, o nosso primeiro ajuste é o quê? Não operar contra a tendência. E o nosso indicador de tendência, quando está apontando para baixo, quer dizer que a tendência é vendedora. Quando está apontando para cima, quer dizer que a tendência é compradora. E a gente viu que todas as setas que estão acima da linha amarela, que é o setup 9.1 de Larry Williams, todas as setas acima são setas de compra. E todas as setas abaixo da linha são gatilhos vendedores. Então, nesse nosso primeiro ajuste,
que é o ajuste para você não operar contra a tendência e sim operar a favor, a gente vai excluir todos os gatilhos que são compradores, ou seja, todos os gatilhos acima da linha amarela a gente vai excluir e vai deixar só os gatilhos vendedores, porque em tendência vendedora você só vai operar vendido, em tendência compradora você só vai operar comprado. É fazer o óbvio e vocês vão ver que o óbvio faz toda a diferença, tá? Vamos lá, vou apagar aqui. Eu poderia ter feito mais algumas marcações aqui para frente, né, que inclusive seria extremamente favorável, mas de fato eu queria trazer para vocês um cenário bem do cotidiano, um cenário bem padrão de operações, para você entender como esse método funciona, para você entender, visualizar o potencial desse método. Então o primeiro ajuste já foi feito. Temos apenas operações de venda, diversos gatilhos vendedores do setup. Agora a gente vai para o segundo ajuste. Você já não opera mais contra a tendência. Só que acontece que às vezes mesmo você trabalhando vendido a favor da tendência, mesmo vendido, terão momentos que você será estopado. Por quê? Porque às vezes você entra vendido, mas você entra já quase no final do movimento vendedor. Muito próximo de uma correção, ou até mesmo, após isso, lateralização. Tá? E como que eu sei se o ativo está disposto a me entregar mais pontos para eu conseguir carregar por mais tempo a minha operação? Como que eu vou saber se existe ainda amplitude de movimento restante? Como que eu vou saber se eu não estou entrando na operação muito próximo aqui de acabar o movimento a favor da tendência, no nosso exemplo, o movimento vendedor? Como que eu vou saber se esse movimento não está acabando? Ele pode estar acabando sim. E para isso a gente precisa entender, interpretar a amplitude do ativo. Entender a amplitude do ativo é uma ferramenta essencial para setups de gatilhos rápidos. Se o seu método aponta gatilho rápido, isso aqui também vai fazer muita diferença. Mas eu consigo saber quando uma amplitude está boa, quando não está, se aquele ativo está no final da amplitude, se não está no final da amplitude, se começou agora a movimentação. Consigo saber. Existe um indicador que é responsável exclusivamente por isso. Esse indicador eu também já ensinei aqui no canal, eu também vou deixar separado aqui para você assistir depois com mais detalhes. Esse indicador é o indicador ATR, Average True Range. É o indicador de amplitude média verdadeira, beleza? Então você vai entender qual é a amplitude verdadeira daquele ativo, qual a amplitude média daquele ativo. Vamos lá, vamos adicionar aqui o indicador, que adicionando o indicador você vai entender melhor. Vem em inserir indicadores no MetaTrader, né? Inserir indicadores, osciladores, Average True Range. A configuração que a gente vai usar é um período de 34, a cor você escolhe a que quiser e a configuração da linha a mesma coisa, você vai utilizar a que você achar mais interessante. Vamos lá, esse aqui é o ATR. Agora, a gente consegue identificar quando a amplitude está alta, ó, amplitude alta, amplitude alta, amplitude alta aqui, não sei, e aí? Isso já é um problema, aqui está alta ou não está alta a amplitude? Aqui aparentemente está uma amplitude baixa, aparentemente aqui a amplitude é baixa. E esse é um segundo ponto que a gente vai resolver, porque até mesmo os indicadores, para a função que a gente quer que ele trabalhe, ele pode apresentar sim alguma deficiência. E a deficiência nesse caso é o seguinte: a partir de que ponto eu considero que a amplitude está boa? A partir daqui, a amplitude está boa? Não sei. A partir daqui, a amplitude está boa? Não sei. Quando ela começa a ficar ruim? Quando ela começa a cair? A partir de que ponto eu já não posso considerar uma boa amplitude? A partir daqui? Não sei. A partir daqui, talvez. De repente, a partir daqui já começa a ficar ruim. Mas eu preciso de exatidão, eu preciso de clareza nessa informação. Então, eu consigo saber quando
a amplitude está acima de uma média, eu consigo saber quando a amplitude está acima do padrão de amplitude, ou seja, se a amplitude em um determinado dia geralmente é de 1000 pontos, caramba, se ela tiver acima de 1000 pontos de amplitude, quer dizer que aquela amplitude está bacana, está bem legal. Agora, se ela tiver abaixo disso, uma amplitude baixa, né, poucos pontos, a gente tem aqui, por exemplo, 65, mas talvez o ideal seria ali 88. Então, acima do ideal, eu já começo a dizer que a amplitude daquele momento, daquele dia, daquelas horas, estão interessantes. Então, é uma boa amplitude. Tendo uma boa amplitude, você também começa a evitar o quê? Pegar as operações no final do movimento. Quando o movimento começa a ter uma boa amplitude, você começa a encaixar boas operações. E quando a amplitude começa a ficar ruim, você para de operar. Então você vai ter o quê? Uma janela de oportunidade para você entrar nas operações. O início excelente, o final fica ruim. Como que a gente vai visualizar essa janela aqui no ATR? É simples também. Você vai inserir uma média móvel dentro do indicador ATR. Quando o ATR cruzar para cima dessa média, quer dizer que a amplitude já está acima do padrão. O mercado está apresentando uma boa amplitude. E quando o ATR cruza para baixo da média, a amplitude começa a ficar ruim, tá? Vamos adicionar aqui a média dentro do ATR. Você vem em exibir, navegador, indicadores, Move Average. Arrasta para dentro da janela do indicador, não é para o gráfico, é para a janela do indicador. Agora a gente vai configurá-lo. Aqui presta bastante atenção porque é completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. Quando a gente coloca um indicador dentro de um outro indicador, a gente precisa configurar para o indicador e não para o gráfico. Eu vou explicar aqui, vamos lá. O período, 89 períodos. Essa média dentro do ATR, 89 períodos. E o método exponencial, porque a gente quer uma resposta rápida, uma reação rápida da leitura da amplitude, para a gente não pegar um movimento muito depois que ele já aconteceu. Então, exponencial é o mais rápido possível. E o aplicar, aqui que muita gente erra, você tem que aplicar os primeiros dados do indicador. Beleza? A cor você escolhe a que você quiser, eu geralmente utilizo amarelo, a espessura da linha, deslocar 0, foque nessas 3 informações aqui, que é aqui que vai resolver toda a questão. Níveis, você não coloca nada, e vamos lá, vamos colocar o OK. Maravilha? Então, agora a gente já consegue dizer que quando o ATR cruza para cima da nossa média móvel, quer dizer que a amplitude do ativo, naquele momento, começou a ficar boa. E o ativo começa a se movimentar. Só que aqui tem uma pegadinha. Quando você entra em um gatilho, no caso aqui do setup 9.1 de Larry Williams, você está entrando em um gatilho observando em um tempo gráfico geralmente pequeno. Aqui no caso, 5 minutos, mas você pode utilizar M10, M15, que para o setup funciona bem. Recomendo 5 minutos, ok? Então, quando a gente tem aqui uma amplitude boa para 5 minutos, quer dizer que ela tende a continuar boa por mais 5, mais 10, mais 15. Não se distancia tanto da observação dos 5 minutos. Só que quando você entra em uma operação em M5, essa operação leva ali pelo menos meia hora, 1 hora, às vezes 1h30 para ela acontecer, para ela finalizar. Então você precisa saber se a amplitude em 1 hora, 2, 3 está boa, porque você não quer uma operação que dure pouco, você quer uma operação que dure o máximo possível a seu favor, consequentemente trazendo o máximo possível de retorno de um determinado gatilho. Então, para a gente entender se estamos entrando em 1 hora boa, com uma boa amplitude, a gente precisa mudar o tempo gráfico. Deixa eu apagar aqui primeiro. Pronto. Ok. Então a gente agora vai mudar o tempo gráfico para 1 hora. A gente quer saber se daqui a 1, 2 horas essa amplitude tende a continuar boa. Vamos lá. Então, aqui no gráfico de 1 hora, a gente consegue visualizar quais são os períodos, longos inclusive, que
o ATR está apontando uma boa amplitude, ou seja, quais são os períodos que a gente vai ter uma boa movimentação. Vou marcar aqui com uma linha vertical esses períodos, né? A gente tem um período atrás que está interessante, ó, boa amplitude, mas logo começa a ficar ruim, foi um período curto. Aqui também, ó, boa amplitude e começa a ficar ruim por aqui, beleza? Começa a ficar ruim por aqui, ó, um pouquinho antes, né? Tá. Aqui também um bom período de amplitude. E a partir daqui começa a ficar ruim. Então, essas são as janelas de oportunidade para a gente operar. Aqui, ó, primeira janela, segunda janela e terceira janela de oportunidade. Vamos focar nessa daqui que a gente está fazendo as nossas marcações, né, os nossos estudos. Vou apagar essas marcações para não ficar muito poluído aqui a nossa visão. E agora eu vou voltar para o tempo gráfico de 5 minutos para a gente visualizar todo esse contexto em 5 minutos. Vamos lá. Então aqui em 5 minutos a gente consegue visualizar aquela marcação de início de amplitude, boa amplitude, e final de uma boa amplitude. Eu vou limpar aqui a tela. Pronto, a tela está limpa. Agora a gente vai observar que estamos operando apenas a favor da tendência e também apenas dentro de uma boa janela de oportunidade. Então, essas operações aqui, você não aproveitaria. Por quê? Não está na janela de boa amplitude. Inclusive, veja como o mercado reagiu. Veja como a gente começou a ter um movimento mais lateral, justamente aquilo que estava aqui em cima, né? Vou rabiscar novamente. É basicamente você entrar vendido aqui e depois o mercado perder amplitude, começar a lateralizar. É exatamente isso que aconteceu. Essas entradas aqui estavam em um momento de baixa amplitude, o mercado de fato lateralizou. Essa aqui também, tá? A partir daqui a gente já tem uma outra janela de boa amplitude, ok? Mas vamos voltar aqui. Então resolvemos já os dois maiores problemas do setup 9.1 de Larry Williams. Mas tem mais uma informação relevante. Existe um indicador que ele é obrigatório para todo o método. Por quê? Ele é um indicador que vai validar o seu gatilho de entrada. Por exemplo, a gente tem aqui diversos gatilhos vendedores, né, do setup 9.1 de Larry Williams. Mas todos esses gatilhos precisam ser validados pelo volume financeiro. O volume financeiro, ele é responsável por dizer se a maioria dos envolvidos no mercado, que tomam as decisões de movimentações de alta, de baixa, se a maioria concorda com aquele movimento. Se aquele movimento está sendo gerado pela maioria ou pela minoria. Às vezes você tem um gatilho do seu método, mas esse gatilho não é a maioria que está validando ele. E como que eu consigo visualizar isso? O indicador de volume financeiro, ele vai te dizer se dentro de um determinado período há uma movimentação acima da movimentação financeira padrão. Então, vamos supor que esse aqui seja o volume financeiro padrão, ok? E você entra em uma operação de venda com um volume financeiro baixo. Ou seja, a minoria dos envolvidos estão presentes. Mas quando a maioria entrar na operação, essa maioria tem força suficiente para pegar aquela movimentação que era de venda e transformar em uma movimentação de compra. Então, a minoria não é interessante você operar quando a minoria toma a decisão. É interessante justamente o quê? O contrário. Vamos supor que você entre em uma operação com a maioria dos envolvidos presentes naquela tomada de decisão. Vamos supor que uma operação de venda. Você verificou que a maioria dos envolvidos, ou seja, o volume financeiro, está alto. A maioria já está ali. Aquele volume está acima da média. Então, quando a minoria entrar na operação, a possibilidade da minoria conseguir movimentar contra o que a maioria decidiu é muito baixa. Então, é muito mais interessante você utilizar um gatilho de entrada que foi aprovado pela maioria. E é isso que a gente vai fazer utilizando o volume financeiro. Vamos inserir ele aqui no gráfico. Inserir indicadores, volume e volume. A configuração pode ser essa daqui. Deixa eu só mudar aqui a cor. E
Ok. Agora a gente tem aqui um volume financeiro interessante, né? Ora alto, ora mais baixo. Mas como que eu vou saber quando a maioria está presente ou não? Ou seja, quando aquele volume é de fato o suficiente para eu acreditar que é a maioria que está ali. Quando o volume está acima da média. É também um grande filtro utilizar uma média no volume, que aí você vai saber quando a maioria está presente ou não. E a gente vai seguir o mesmo passo de adição da média que a gente seguiu aqui no ATR, tá? Vem aqui em Exibir, Navegadores, Média Móvel, a gente vai arrastar para dentro da janela do volume e vamos configurar em 144 períodos, exponencial, e aplicar os primeiros dados do indicador. Aplicou os primeiros dados do indicador, escolhe a cor que quiser. Essa aqui é a cor que eu utilizo, padrão. Níveis você não mexe, deslocar 0 e agora ok. E aqui eu acho que é a cereja do bolo do setup 9.1 ajustado, porque a gente vai começar a visualizar que nem todas as operações de venda foram validadas pela maioria. Vamos limpar um pouco a tela. E vamos lá, vamos conferir. Vamos ver se esse gatilho vendedor tinha volume financeiro. Olha ali embaixo. Não tinha, por muito pouco, mas de fato não tinha. Tenta dar um zoom aí na tela, mas acredite, não toca na média. Então, essa entrada aqui de venda, que inclusive seria um stop, ela não teria sido validada. Vamos ver essa outra operação de venda a favor da tendência. Dentro da janela de boa amplitude, vamos ver se tem volume financeiro. Vamos lá embaixo. Ó, esse candle aqui. Esse candle aqui, ele não encosta na média, então ele não é considerado um bom volume financeiro. Você não entraria vendido aqui, ok? Teria uma outra operação exatamente aqui, ó, nessa mudança, que eu acabei esquecendo. Eu acho que eu apaguei acidentalmente, mas vou colocar para vocês um outro gatilho vendedor aqui do setup 9.1 padrão, ok? Então, um gatilho de venda, vamos ver se esse tem volume. Tem. Esse tem volume, então esse gatilho aqui fica. Beleza? Esse outro gatilho aqui tem volume? Tem muito volume. Ele fica também aprovado. Esse gatilho aqui tem volume financeiro? Olha ali embaixo. Não tem. Ó. Não tem volume financeiro, então a gente vai apagar. Não foi validado. Vamos mais para frente. Esse gatilho tem volume, então ele fica. Esse gatilho aqui tem volume, então ele fica. E esse gatilho aqui também tem volume. Esse outro não tem volume. Olha aqui. Olha o volume financeiro dele, muito distante da média. Ele sai. Agora, a gente vai visualizar aqui quais seriam os gatilhos que dariam lucro e quais os gatilhos que dariam prejuízo, né? A gente tinha diversos gatilhos do setup 9.1 padrão, só que no setup 9.1 ajustado você viu que caiu drasticamente a quantidade de gatilhos. Inclusive, boa parte dos gatilhos eram compradores em uma tendência de baixa. Não combina. Muito stop, né? Muito stop. Essa operação aqui daria lucro? Daria. O stop aqui em cima, né? Acima do topo anterior. Daria lucro. Então vamos sinalizar aqui os gatilhos que deram lucro com um polegar para cima e o gatilho que teve prejuízo, polegar para baixo. Vamos lá. Esse primeiro gatilho, ele ofereceu o quê? Lucro. Então vamos colocar aqui o lucro. Maravilha. Esse segundo gatilho, lucro também. O stop aqui acima do topo anterior, né? O mercado trabalhou. Vendido, lucro. Beleza, então lucro, lucro. Esse outro aqui, entrada de venda, stop acima do topo anterior. E o mercado, na verdade, derreteu, né? Então aqui lucro também. Essa outra entrada aqui para venda, stop acima do topo anterior, aqui não daria prejuízo. Porém, é o tipo de operação que o seu stop iria ficar muito longo. E provavelmente, por mais que tecnicamente ele sim era um gatilho, ele sim teve um bom volume financeiro, e sim, daria lucro, mas seria um lucro muito baixo. E provavelmente você já teria saído aqui no 0 a 0.
tá? Eu vou contar essa entrada aqui como uma entrada de prejuízo, tá? Vou contar como se fosse uma entrada de prejuízo. Não é, é um 0 a 0. Então, temos aqui três operações com lucro, uma com prejuízo. E essa última entrada aqui, ela daria lucro? Sim, você teria feito a entrada e o stop acima do topo do candle anterior. E o mercado trabalhou fortemente vendido. Então, essa operação aqui, ela também teria dado lucro. E olha que a gente está visualizando um cenário onde o mercado ele não está tão interessante assim, tá? Ele não está tão interessante, ele não está tão fácil de operar. Beleza? E agora, você que não lembra como é o gatilho do setup 9.1 padrão, ou não sabe, né, vai aprender do zero, agora vamos assistir juntos aqui esse setup 9.1 de Larry Williams, a forma padrão de utilizar. Então vamos lá, vamos assistir qualquer vídeo aqui do setup 9.1, vamos assistir esse aqui, né, por acaso a gente já estava aqui, vamos clicar, esse cara parece saber alguma coisa. O setup 9.1 de Larry Williams. Nesse vídeo, eu vou te ensinar uma estratégia simples de executar, muito lucrativa, e o melhor é que ela exige pouca assertividade nas operações. E como funciona essa estratégia? Ela é uma estratégia de reversão que consegue identificar com precisão cerca de 80% das principais reversões de tendência do mercado. O setup 9.1 de Larry Williams consiste em utilizar uma média móvel exponencial de 9 períodos para sinalizar o ponto de entrada e saída de uma operação, buscando prever a reversão de uma tendência e o início de uma nova tendência. O sinal de reversão vem com a mudança de direção dessa média de 9 períodos e o gatilho de entrada fica no próximo candle. No caso de uma operação de compra, o gatilho fica no rompimento da máxima do candle, que mudou a direção da média. No caso de uma operação de venda, o gatilho de entrada fica no rompimento da mínima do candle que fez a média de 9 períodos mudar de direção. Agora que você já sabe como identificar o gatilho de entrada da operação, presta bem atenção na parte mais importante, que é onde posicionar o stop loss dessa estratégia. Vamos pegar esse exemplo de uma operação de compra, onde a entrada foi nesse ponto e o stop loss sempre vai ficar posicionado abaixo da mínima do candle que fez a média apontar para cima, ou seja, esse ponto aqui. Já em um trade, é relevante sempre que você colocar ali a sua marcação de stop, sempre acrescenta ali um pouquinho mais de pontos. Vamos supor que você colocasse cravado na mínima, coloque um pouquinho mais abaixo. Esse pouquinho mais abaixo, você pode utilizar um stop ATR, que é um outro indicador que eu já trouxe aqui para vocês, para ajudar a dimensionar o quão mais abaixo eu poderia colocar o meu stop. Você pode utilizar um CCI, que é um indicador que te dá informações de desvio médio. Claro, são conceitos um pouco mais avançados, mas resumindo, eu quero que você entenda que o stop é interessante você não colocar ele sempre ali num limite. Se o stop deveria ser na mínima do candle anterior, nesse caso, não coloca cravado na mínima, coloca um pouquinho mais abaixo, beleza? De venda, o stop loss ele vai ficar posicionado exatamente da mesma forma, só que no sentido contrário, ou seja, o stop loss vai ficar posicionado acima da máxima do candle que fez a média de 9 períodos apontar para baixo, ou seja, o stop loss vai ficar posicionado exatamente aqui. Entendendo o gatilho de entrada e onde fica o stop loss da operação, agora você precisa entender onde fica o take profit, que é a saída com lucro da operação dentro da estratégia de Larry Williams. Você vai ver aqui a saída da operação no método padrão, mas no setup 9.1 ajustado, você pode utilizar um parâmetro fixo. Você pode colocar uma relação de 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 2 vezes. A partir de 2 vezes o retorno, já está valendo a pena. Tá? Quando o retorno é 2 vezes maior do que o stop, do que o possível prejuízo, já está valendo a pena. Relação risco-retorno de 2 vezes. A partir daí fica bom. Esse setup aqui, às vezes ele te traz um retorno flutuante. Como assim? Você vai ver aqui como é que funciona. Ele não é fixo. Ora ele vai te dar um retorno de 1 vez, de 1,5, ora 3 vezes, 6 vezes, 10 vezes.
É possível sim. Aí você vai escolher se vai sair como o setup padrão diz para você sair, que é um alvo flutuante, ou você sai sai da operação com um alvo fixo, de tantas vezes o tamanho do stop, beleza? Que também é bem simples e eu vou te mostrar aqui agora. No caso de uma operação de compra, você vai observar o momento onde a média de 9 aponta para baixo e sairá da operação quando o candle que apontou a média para baixo tiver a sua mínima rompida, ou seja, exatamente aqui nesse ponto. Nas operações de venda, você vai observar o momento onde a média de 9 aponta para cima e sairá da operação quando o candle que fez a média mudar de direção tiver a sua máxima rompida. Esse método, o Setup 9.1 de Léo Williams, eu já utilizei e já te adianto que ele funciona. Então esse é o setup padrão de Léo Williams. Eu vou deixar o vídeo rolando aqui, mas se não for tão relevante, se for algo que a gente já viu no Setup 9.1 ajustado, eu vou cortar. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Até aqui já tá bom. Caso você queira assistir e ver os outros detalhes desse vídeo, que é relevante também, eu coloco aqui mais exemplos e mostro mais algumas informações, mas o que a gente viu já é suficiente. Setup 9.1 de Léo Williams padrão, o gatilho é simples. A gente não tem um gatilho complexo, é um gatilho simples. O que torna talvez um pouco mais elaborado é o Setup 9.1 ajustado, que é o que a gente acabou de ver aqui agora, mas é um setup que corrige todos os outros problemas que o setup padrão geralmente apresenta. Esse é o Setup 9.1 ajustado. Utilizamos conhecimentos de nível intermediário, mas que, sem sombras de dúvidas, são suficientes para você aumentar a performance do método. Aqui você já tem totais condições de começar a lucrar utilizando esse método, e é claro que ao longo do tempo você vai fazendo alguns pequenos ajustes, e fazendo esses ajustes você tende a tornar esse método ainda mais lucrativo. Você vai começar a identificar os ativos que esse método melhor funciona, você vai começar a identificar os horários que esse método melhor funciona, você vai começar a identificar a gestão de capital mais adequada, a gestão de risco mais adequada, você vai começar a identificar todos os detalhes e ao longo do tempo, né, vai ajustando esses detalhes para tornar o método cada vez mais lucrativo. É assim que funciona com qualquer método, qualquer bom método, ele passa também não só pelo processo de descoberta do método, mas pelo processo de melhoria, aprimoramento do método. É claro que tudo isso vai exigir tempo e mais capital para você colocar a risco e ir aprimorando o método. Mas caso você queira acelerar isso e economizar um bom dinheiro, porque é natural você perder enquanto busca ali os seus ajustes, se inscreva no meu treinamento, A Bússola do Trade. Lá você vai aprender um método completo, profissional, que te ensina o passo a passo de um método validado há mais de 8 anos que eu e os meus alunos utilizamos nas operações. A maioria dos meus alunos trazem um depoimento. São dois depoimentos que são mais recorrentes. O primeiro é que o método é simples, mas ele só se torna simples porque o aluno acaba detendo ali o conhecimento. Compreende o método, se torna simples de aplicar. E o segundo depoimento que eu mais recebo é que é o melhor investimento que a pessoa já fez no mercado. Tem pessoas ali que já fizeram 2, 3, 4, 5 cursos e fizeram o meu curso e falaram que aquilo ali, sem sombra de dúvidas, era o melhor e mais eficiente método que eles já haviam aprendido. É interessante também que nos comentários aqui no YouTube eu vejo muito isso. Um conteúdo gratuito, veja só. No conteúdo gratuito eu já ouvi alguns alunos, alguns inscritos, né? Não deixam de ser meus alunos de conteúdo gratuito, mas esses inscritos dizendo que tal informação que eu estava passando gratuitamente era muito melhor do que diversos cursos que aquela pessoa já havia feito. A gente tem alguns vídeos aqui marcantes, né? Como por exemplo o volume financeiro, que eu também ensino de uma forma avançada lá no treinamento. É um vídeo que mesmo a nível intermediário, ele alcançou um grau de satisfação que eu recebo diversas vezes esse comentário. Silvio, esse é o melhor vídeo sobre o volume financeiro. Já fiz curso explicando isso e eu não havia entendido. Agora eu entendi como é que funciona. Então, imagina no meu treinamento. Aproveita, 90 vagas exclusivas para esse mês. Vá lá, se a vaga estiver disponível, é só você se aplicar e se inscrever no método. Se não tiver vaga disponível, se inscreva na lista de espera, que você vai ser o primeiro a receber
a mensagem de aviso de novas vagas. Espero que tenha gostado do conteúdo e não se esqueça que eu vou te ajudar até você se tornar um trader profissional.